O vídeo de hoje é o tão aguardado deck de Magicka. Vamos pra decklist. Bom, vamos lá comentar, explicar o deck de Magicka pra vocês, tá? É um deck, mano, que usa de invocação, usa de tudo. De invocação ritual, de invocação sincro, de invocação exceed, de invocação fusão. Então, de todas as invocações tem um pouco nesse deck. Mas essa versão, pelo menos pra vocês começar suas jogadas, eu tô focado na versão ritual, que é utilizando esse Bastomolidor. Vamos lá, você quer iniciar suas jogadas invocando esse ritual aqui. Então para isso temos a arte do ritual avançada e a Maftea Magichave. A Maftea Magichave é uma magia que você invoca por invocação fusão um monstro de fusão do deck adicional, usando o monstro da sua mão do campo com matéria de fusão, ou você invoca por invocação ritual um monstro de ritual Magichave da sua mão, oferecer como tributo um monstro da sua mão ou do campo. Então ela funciona como uma espécie de polimerização e de magia de ritual. Só que ela tem um plus. Se você controlar um monstro normal, você também pode enviar um monstro normal do seu deck para o cemitério como matéria ou tributo. Então você tem essas duas cartinhas aqui para conseguir invocar o Bastomolidor. Já a arte ritual avançada diz o seguinte: esse card pode ser usado para invocação ritual de qualquer monstro ritual. Você também deve enviar monstros normais do seu deck para o cemitério, cuja soma dos níveis seja igual ao nível desse monstro de ritual. O arquétipo de Magicka trabalha muito com monstros normais. Nesse caso aqui eu utilizo o Esquadrão Negro Brilhante B, que é basicamente um monstro normal de terra. Ele se terra é importante na decklist, tá? E o monstro normal do arquétipo, que é o Clavikiss. E vamos lá. A gente quer invocar esse bicho, mas o que esse bicho faz? Quando ele é invocado por invocação ritual, você pode adicionar um card Magichave do seu deck à sua mão. E esse é basicamente o efeito principal dele. O outro efeito é que uma vez por turno, quando o ataque for declarado envolvendo esse card e um monstro oponente, que tiver o mesmo atributo que o monstro normal ou o monstro Magichave do seu cemitério, você pode colocar qualquer número de cards da sua mão no fundo do deck. E se isso acontecer, negue os efeitos desse monstro do oponente da fase final e depois compre o mesmo número de cards colocados no fundo do deck. Esse efeito quase você nunca vai utilizar. O efeito bom mesmo dele é o efeito que ativa quando ele é invocado por invocação ritual. Outro fato importante é que esse é um monstro ritual regulador. Você consegue fazer sincros utilizando esse monstro. Como é um deck focado em ritual, eu uso 3 Manju, porque com a normal suma do Manju eu consigo acessar o Bastomolidor e a arte do ritual avançada, tá? E eu também uso 2 campos, queria usar 3, mas eu só tenho 2. E o campo é peça fundamental desse deck, porque ele diz o seguinte: quando esse card for ativado, você pode adicionar um monstro Magichave do seu deck à sua mão. Qualquer monstro aqui, tá? Tanto ritual, quanto esse monstro aqui que eu já chego nele, quanto o monstro normalzinho aqui. Na primeira vez que cada monstro normal, que não seja uma ficha que você controla, seria destruído em batalha ou por efeito de card a cada turno, ele não é destruído. Então o campo dá uma proteção ali para os seus monstros normais. E além disso, durante essa fase principal, você pode adicionar uma Maftea Magichave do seu deck à sua mão e depois coloca um card da sua mão no fundo do deck. Você só pode usar este efeito de mundo Magichave uma vez por turno. Você só pode ativar o mundo Magichave uma vez por turno. Maftea Magichave, que é a magia que faz fusão e ritual do deck, tá? Então o campo, além de buscar o monstro Magichave, ele busca a spell do deck, então é peça fundamental. Eu utilizaria 3, caso eu tivesse. E fechando os monstros Magichave, pelo menos no main deck, temos o Maftil Magichave Magnífica, tá? Ele é um monstro de efeito também regulador, do atributo Luz, nível 4. Ele não pode ser usado como matéria para invocação Synchro Exceed, exceto para invocação Synchro Exceed de um monstro Magichave. E o efeito dele é o seguinte: se você controlar um monstro Magichave, você pode revelar esse card da sua mão. Revelando ele, você pode invocar por invocação normal um monstro Magichave durante sua fase principal, em adição à sua invocação normal, baixar padrão. Você dá um normal summon a mais. E quando ele é invocado por invocação normal, você pode escolher um monstro normal de nível 4 ou menos, ou um monstro Magichave de nível 4 ou menos no seu cemitério, e invocar o alvo em posição de defesa no seu campo. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Eu uso 2 cópias dele. E agora, acho que já podemos partir para o extra deck. E no extra deck eu diria que o seu principal monstro é o Demônio Magichave Transformine. O nome o nome dos monstros desse arquétipo é complicado, tá? Ele é um monstro trovão, Synchro 8, tá? Se faz ele utilizando 2 monstros de nível 4 aqui nessa decklist, que pede um regulador Magichave e um ou mais monstros normais não reguladores. A primeira coisa é que esse card pode realizar 2 ataques contra monstros durante cada fase de batalha. Ele baixa 2 vezes contra monstros. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Demônio Magichave uma vez por turno. Se você controlar esse card, que foi invocado por invocação Synchro, usando pelo menos 2 atributos de monstro, você pode baixar uma magia armadilha Magichave diretamente do seu deck na sua zona de magias e armadilhas. E além disso, se o seu oponente invocar por invocação normal ou especial um ou mais monstros com o mesmo atributo que um monstro no seu cemitério, exceto durante a etapa de dano, você pode destruir esses monstros. Então, esse monstro aqui, ele busca uma magia ou armadilha do arquétipo do seu deck, setando ela no seu campo, e te dá uma interação. Que uma vez por turno, se o oponente fizer alguma invocação lá, você pode destruir o monstro. Mas para isso você precisa ter um monstro no seu cemitério que tem o mesmo atributo do monstro que o oponente invocou. Nesse caso aqui, quase sempre a gente vai ter trevas, por causa do Bastomolidor aqui, e luz, por causa aqui do boi. E é por isso que eu utilizo o Esquadrão Negro aqui, para ter mais um atributo a mais, o atributo que está sendo muito usado no Duel Links atualmente, nesse formato, que é o atributo de terra. Por isso eu utilizo esse monstrinho aqui, porque eu consigo ativar a arte ritual avançada, enviando ele para o cemitério para invocar o meu ritual, fazendo assim eu ter o atributo terra no cemitério e conseguir destruir monstros por causa desse bichinho aqui, tá?
Já a armadilha, ou magia que a gente seta pelo efeito dele, é a destrancamento magia-chave, que é a counter trap do arquétipo. E ela diz o seguinte: quando seu oponente ativar um card de magia ou armadilha, enquanto você controlar um monstro de ritual magia-chave, ou um monstro magia-chave invocado por invocação especial do deck adicional, você nega a ativação, e se isso acontecer, você destrói a carta. E depois, você pode declarar um atributo. E se isso acontecer, pelo resto do turno, todos os monstros com face para cima que você controla se tornam desse atributo. Esse efeito aqui é interessante para combater com o seu Synchro. Porque vamos lá, o oponente está usando um deck de fogo, você negou a armadilha dele, você ativa o efeito o segundo efeito da armadilha e declara luz. Agora todos os monstros que o oponente invocar vão ser luz, você normalmente vai ter um bicho luz no cemitério, e aí você consegue destruir pelo efeito do seu Synchro. Outro monstro importante nessa decklist é o Espírito Magia-Chave Ver Parto, é o Exceed do arquétipo. Você faz ele utilizando 2 monstros de nível 4 e ele tem o seguinte efeito: se ele é invocado por invocação Exceed, você pode associar uma matéria desse card para adicionar um monstro normal de nível 4 ou mais do seu deck ou cemitério à sua mão. E se esse card tiver um monstro normal com matéria, ele ganha o seguinte efeito: no começo da etapa de dano, se esse card batalhar um monstro do oponente com o mesmo atributo que o de um monstro normal ou de um monstro magia-chave no seu cemitério, você pode associar uma matéria desse card, seu oponente deve enviar esse monstro para o cemitério. O Exceed é muito importante nesse meta porque ele é sua ferramenta para tirar, por exemplo, o Link 3 do Stenir, que vai estar com Chitana e Mappa no cemitério. Ele é sua principal ferramenta para tirar Jinguiço, para tirar Chaos Max do Blue Eyes. Então é uma carta bastante importante. Jinguiço é luz, você quase sempre vai ter luz. Chaos Max é trevas, se eu não me engano, você vai ter trevas aqui facilmente. O Link 3 é trevas, você vai ter trevas facilmente. Então ele é um Exceed para essas situações, ele lida contra esses monstros problemáticos. Então é muito importante você ter ele no seu extra deck, tá? Já para fechar o último monstro do extra deck dos Magic, eu uso uma cópia da fusão Dragão Magia-Chave. Você faz ele utilizando um monstro de efeito Magia-Chave, mas um monstro normal, exceto a ficha. No caso, você vai utilizar a sua Maftea Magia-Chave aqui para estar invocando esse bicho. E ele diz o seguinte: quando esse card é invocado por invocação fusão, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos. Legal, um efeitinho ali de proteção para não tomar ponte de aviso, por exemplo, né? Ou comporta. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro normal ou um monstro Magia-Chave no seu cemitério, e você destrói todos os monstros que seu oponente controla com o mesmo atributo desse monstro. Então ele dá um high gag além do campo do oponente, efeito bastante interessante. Ainda mais se o deck do oponente for baseado em luz e trevas, ou até terra aqui por causa do esquadrão. Além disso, uma vez por turno, se um monstro do oponente com o mesmo atributo que o de um monstro do seu cemitério for destruído em batalha ou por efeito de card, se esse card for invocado por invocação fusão usando 2 atributos diferentes com matéria, você pode comprar uma carta. É um monstro legalzinho, por isso eu uso uma cópia dele. É importante ali ter no seu extra deck. E o resto são cartas genéricas, eu diria que a principal aqui é o Draco Enfurecido do Stenir, que é uma interação que você faz quase todo jogo, turno 1, tá? Você sempre vai botar normalmente o Draco Enfurecido no campo e o seu Synchro do arquétipo buscando a counter. Então você passa com o Draco Enfurecido como interação, com o seu Synchro de interação e com a Counter Trap de interação. Esse é seu turno 1 padrão. Turno 1 bem forte, eu diria. Pra quem não sabe, o Draco Enfurecido, quando o oponente ativa o efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir o monstro do oponente. Você não nega, mas você bane e você tira o monstro do campo, que pode ser um bom e já lidar com a jogada do oponente. Além disso, esse card atacante destruir um monstro de efeito em batalha enviado para o cemitério, ele ganha ataque igual ao ataque original do monstro destruído. E ele pode realizar um segundo ataque contra esse monstro durante sua fase de batalha. Ele é uma interação e uma ferramenta bastante ofensiva nesse seu deck. Você vai dar vários OTKs por causa desse monstro. Outro Synchro que eu utilizo é o Incandescente Dragão Vermelho Arquidemônio. Ele é outro Synchro 8, que uma vez por turno você pode destruir tantos monstros de efeitos invocados por invocação especial no campo quanto possível, com um ataque menor ou igual ao desse card, que não seja este card, e depois causar 250 de dano ao seu oponente para cada monstro destruído. Ele é uma ferramenta boa ali para você limpar o campo do oponente de monstros invocados por invocação especial, tá? Duelerzinho, nega efeito de cemitério, aranha, tirar um bicho do campo, e uma fênix para lidar com magia e armadilha, tá? A skill Mestre de Ritos 1, que é a skill que toda vez que você perde 1000 pontos de vida, você devolve uma carta da sua mão pro deck e adiciona um monstro de ritual aleatório ou uma magia de ritual aleatória. Como a gente só usa um monstro de ritual e uma magia de ritual, a parte aleatória não tem, né? Você vai sempre buscar o que você quer e você precisa perder 1000 pontos de vida. Por isso eu uso 3 Cosmic, que além de lidar com o backroll do oponente, faz eu trigar a skill e jogar, tá? Eu também utilizo aqui 2 Effect Veiler pra lidar com o efeito de monstro do oponente. E é uma range trap bastante forte aí. Nova no Duel Links que eu já tô utilizando nas minhas decklists, tá? Bela carta. Bom, esse é o deck. Eu acho que vocês vão entender mais quando eu mostrar os replays. Vamos pra eles. Vamos lá, primeiro replay aqui contra um Playmaker. Eu comecei, tá? Eu moveu assim, combado, tá? Normal Summon do Manju. Busco aqui a arte do ritual avançada, ativar do ritual avançada, envio o monstro de terra para o cemitério para invocar o meu ritual. O ritual ativa efeito, busca aqui o boi, já ativa efeito do boi para revelar o boi e eu ganhar normal summon adicional. Você precisa fazer isso antes de fazer qualquer coisa, porque para ativar esse efeito você precisa controlar o monstro magia-chave. Você controla aqui o seu monstro ritual, tá? Com os dois aqui, eu faço agora o Draco Enfurecido do Stenir e como eu falei, como o Draco Enfurecido do Stenir não é um monstro magia-chave, eu não podia ativar o efeito agora de revelar, eu teria perdido. Por isso você precisa ativar o efeito do boi antes de invocar o Draco Enfurecido.
Agora eu ativo o campo, né, pra buscar outro boi. Dou a normal summon desse boi. Efeito dele, invoco o monstro normal de terra do cemitério. Com os dois aqui, faço o Synchro 8. Efeito Synchro 8, como eu fiz a invocação Synchro dele, utilizando dois monstros de atributos diferentes. O boi é luz e o inseto aqui é terra. Eu consigo ativar efeito para setar a trap do arquétipo no meu campo. E aí o que eu tenho nesse campo? Eu tenho a interação do Draco Enfurecido do Steny, que só para ativar efeito de monstro eu posso ativar efeito dele e banir o monstro dele. Eu tenho a interação do meu Synchro, lembrando que eu tenho o monstro luz, monstro terra e o monstro trevas no cemitério, então qualquer desses atributos, se o oponente invoca esse monstro, eu consigo ativar o efeito dele e destruir o monstro dele. E a Counter Trap aqui, que como eu controlo o monstro magia-chave do deck adicional, eu consigo negar uma magia ou armadilha e declarar um atributo e todos os monstros do campo do oponente se tornam daquele atributo, facilitando aqui o efeito do meu Synchro também, tá? Então 3 interações aqui que o deck faz em uma jogadinha de 2 cartas. Eu acho um bom turno 1. Aqui o oponente já dá Kaiju, tirando esse Draco Enfurecido, sem problema. Agora ele invoca o Chitana, fazendo assim o Monge. Aí ele ativa essa ciclo do dragão, tributando o Link 1. E aqui eu nego o card da Counter, que acho que foi burro dele. Acho que ele não leu minhas cartas, esqueci que a Counter Trap negava uma magia de armadilha. Agora ele dá Special Summon do Ashuna. Eu dou efeito do Synchro, destruindo a Ashuna. E agora ele ficou sem jogada aqui e desistiu, tá? Você percebe que não precisa o duelo se prolongar. O turno do Magi-Chave já é forte o suficiente para você lidar com todas as jogadas do oponente. Mais um replay aqui, dessa vez contra um Yusei, dessa vez em segundo, pra ver como o deck lida lidando com interações e tal. E vamos lá, era um S-Force. Ele deu efeito ali da Tiyomaru, trouxe o Gravitino buscou a magia rápida, o arquétipo. Agora ele seta 3 cartas e passa. Vamos lá. Minha mão viu basicamente a mesma coisa, só que eu não dei normal summon do Manju, né? Já abri com ritual. Eu ativo a arte do ritual avançada, envio o esquadrão pro cemitério para invocar meu monstro ritual. Efeito dele para buscar aqui o boi. Revelo o boi, que eu já controlo o monstro magia-chave, já vou ativar o efeito logo. Dou normal summon do meu monstro normal magia-chave. E com os dois aqui eu faço o incandescente. Por que o incandescente? Porque provavelmente ele teria a trap do arquétipo. E para ativar a trap do arquétipo, ele precisa ter monstros força S no cemitério. E com o incandescente eu destruiria todos os monstros dele no campo. Aqui ele ativou uma magia rápida do que ele estava setada para invocar Tiyomaru da mão. Na hora eu não entendi, mas aí eu ativei o efeito do dragão incandescente e ativou em resposta a trap. Voltando o incandescente pro meu extra deck, no caso banindo por causa do efeito gravitino. E como o incandescente saiu do campo, não tem ataque para ele calcular o efeito dele, fazendo assim o efeito dele ser negado na prática, tá? Não destruir ninguém. Mas aí eu lidei com a interação dele, né? Forcei a interação. Agora eu dou normal summon aqui do meu boi, que eu ganhei a normal summon adicional dele, né? Fazendo isso, eu invoco o meu monstro normal do cemitério. Com os dois aqui, eu faço o meu Synchro, efeito do Synchro, seta a Counter Trap, ativo o campo e busco outro boi. O meu monstro pode bater 2 vezes, ele ativa efeito aqui da Tiyomaru para invocar a platina do deck. A platina ativa efeito para invocar a Tiyomaru banida. Eu dou efeito do meu Synchro para destruir a platina. E acaba eu fico com 2 monstros no campo de qualquer jeito. Bati. Com Cosmo que ele bane minha counter. Ele puxa aqui o Força Lâmina. E efeito do Synchro destruo. Ele invocou a Tiyomaru, não tinha mais nada para fazer e desistiu, tá? Então é isso. O deck por engine consegue fazer uma jogada inicial para forçar a interação do oponente. E caso essa jogada seja travada, você tem uma jogada por trás dessa para fechar o seu combo. Então não é um deck que morre facilmente para uma interação. O oponente precisa ter mais de uma interação para conseguir parar o deck por completamente. E isso é o ponto positivo. Mais um replay, dessa vez contra o Queima-Almas, que estava de Salamangreat. E Salamangreat é um deck que usa o atributo fogo, né? E por engine eu não consigo destruir os monstros do atributo fogo, eu não tenho um monstro do atributo fogo que eu jogo no meu cemitério para ativar o efeito do meu Synchro, tá? Mas aqui o efeito da Counter Trap de mudar o atributo vai ser bastante importante, tá? Aqui o que eu faço? Eu faço a play de turno que não utiliza a arte do ritual avançada, que é a seguinte, é você dar normal summon de algum monstro normal, tá? Ativar o campo, buscar algum monstro magia-chave, ativou o outro efeito do campo para buscar a Maftea. E é o seguinte, você precisa dar normal summon de algum bicho normal, ativar a Maftea para invocar por invocação ritual, e a Maftea, quando você controla um bicho normal, tem o mesmo efeito da arte do ritual avançada, que é usar o tributo do deck. Aí envio o meu monstro de terra pro deck, o ritual ativa efeito, eu busco um boi, revelo o boi. Com os dois aqui eu faço o Dueler, porque o Dueler é uma boa carta contra o Salamangreat. Normal summon aqui do boi, invoco o bicho de terra. Com os dois aqui eu faço o meu Synchro, efeito Synchro, seta Counter Trap. E aqui que eu tenho nesse campo, o cemitério do oponente está totalmente negado por causa do Dueler. A Counter Trap aqui para negar uma magia armadilha e a interação aqui do Synchro, que não está ligada porque eu não tenho um monstro fogo no cemitério. Mas a Counter Trap vai lidar com esse problema, porque eu já tive aqui efeito Dueler e ele começa ativando o buraco negro. Obviamente eu vou negar. E aí o que eu faço? Eu declaro o atributo luz. E aí todo monstro que ele invocar vai ser do atributo luz, fazendo assim eu conseguir ativar o efeito aqui do meu monstro. E isso também ferra o deck dele.
Porque alguns monstros Link dele necessitam de monstros de fogo para serem invocados. E agora ele não vai ter mais monstro de fogo. O Lobo, o Link 2 dele precisa de monstro de fogo, o Link 3, se eu não me engano, precisa de monstro de fogo, então quebra bastante a estratégia dele. Ele aqui descarta a Fox para buscar a Gazelle entra, eu já dou efeito do 5 aqui papocando a Gazelle, ele dá 7 varredura, tributando a Gazelle para destruir meu 5, sem problema. Ele envia o Jaguar, só que o cemitério do oponente dele tá todo negado, então não consegue fazer nada. Dá normal sumo da Debug, a Debug boosta o Surika entra por invocação especial. Com a Debug ele faz o Licingueira pra buscar o campo, ativa o campo. Com os dois aqui ele faz o Dragão de Segurança, e aí ele percebeu que não tinha como fazer mais nada, não tinha como invocar o Sunlight, e se rendeu, tá? De novo, só o turno do deck garantiu a vitória, conseguiu segurar completamente o oponente. Último replay, um duelo contra o Destiny Hero, tava com 4 vitórias seguidas, segundo de novo, e vamos lá. Abrir com a mão assim. Essa Effective Veiler é estranha porque o alvo, não tem um alvo muito bom pra dar no Destiny Hero, tá? A não ser que ele invocasse o Link 2 dele, aí talvez fosse um alvo bom. Mas aqui ele fez jogadinha normal. Podia dar nesse Broca, ele não invocaria 2 monstros, só que, porra, não seria uma jogada insana. Ele passou aqui com Distopia. Distopia vai me dar um burn. Aí ele passa com, se não me engano, o Link 2 e o Distopia. É isso. E seta uma carta, show. Meu turno, Cosmic Ciclone na carta setada dele. Mestre de ritos, devolva a Counter Trap para buscar a arte do ritual avançada, ativa a arte do ritual avançada, enviando o bicho de terra para o cemitério para invocar meu ritual. Efeito do ritual, busco aqui o boi, ativo o campo, e aqui ele resolveu destruir o campo para não buscar nada, sem problema, ele resolveu dar a interação dele aqui, eu acho que foi questionável, mas ok. Eu acho que, independente da interação que ele gastasse aqui, dava para vencer, porque eu revelo o meu boi, dou o normal sumo dele para invocar o monstro normal do cemitério, e com os dois aqui, eu faço o Draco Enfurecido do Steny. Bato na fusão dele, ganho o ataque, e bato no Link e finalizo. Mesma coisa. Forcei a interação dele com a minha jogada inicial, pra por trás, fazer a jogada final e finalizar o oponente com o Draco Enfurecido, que é uma excelente ferramenta ofensiva. Bom, esses foram os replays, vamos agora para as considerações finais. As considerações finais desse deck é que ele é o contrário do último deck que eu postei, que era o Evil Gêmea. Ele é um deck bastante poderoso, tá? O turno 1 dele é bastante forte, ele consegue ir bem em turno 2, só que o que peca nele é a consistência. Jogadas envolvendo o ritual tendem a não ser tão consistentes, tá? Porque você precisa de uma combinação de cartas na sua mão para conseguir jogar. Embora você tenha aqui o Manju, que é uma carta de consistência, o Campo, que é uma carta de consistência, a jogadinha aqui com 3 Cosmic e a Mestre de Hits, que é uma jogadinha de consistência. Mesmo com isso, você vai abrir com mãos que não vai dar para fazer nada e você vai passar e perder o jogo. Mas é um deck realmente bom. Só essa parte da consistência que pesa um pouco. Sobre ser meta ou não, o primeiro palpite aqui não vai ser meta, talvez um Rug, mas entre Evil Gêmea e Magicka, eu acho que estão na mesa, tá? Eu acho que a consistência que falta em um é recompensada pelo poder da outra. E o poder que falta na outra é recompensada pela consistência. Então eu acho que na balança, eu acho que eles se equivalem. Embora eu acho que competitivamente o Live Gêmea seja uma opção melhor. Justamente pelo fato da consistência. Porque em torneios, você não precisa ser, fazer combos insanos. Você precisa ser consistente. E o Live Gêmea faz melhor isso. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E se você quiser me ajudar mesmo, cogite virar membro aqui do canal. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro, que você me ajuda demais e me incentiva a continuar gravando vídeos. Bom, é isso. Fui, falou e até mais. Falou!